Giornale Giovana Felice. Oferecimento: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Companhia dos Bichos, Unimed Santa Maria, Zana, Pampeiro Volkswagen, Rede Super e Multirural Agro Cerealista Ferigolo. Bloco Empreendedorismo. Um convite. Arquia Empreendimentos Imobiliários e Arquitetura. E Rede de Postos Aires. Há mais de 15 anos, oferecendo serviços de qualidade com comprometimento. Olá, está no ar o Giornale, um programa dinâmico que leva até você informações com qualidade e responsabilidade. Hoje o nosso assunto é sobre a realização de sonhos, sobre a tradição do vestido de noivas, para o tão esperado momento, o casamento. Vamos conversar com quem tem expertise no segmento. Recepcionamos em nossos estúdios a diretora fundadora da Dirce Noivas, a empresária Dirce Comis, que com o pioneirismo de 45 anos faz a diferença na vida de incontáveis noivas oriundas de várias regiões do país. A nossa entrevistada, natural de São Francisco de Assis, é formada em comunicação e expressão e cumpriu a missão da docência pelo período de 10 anos. Detentora de um talento nato, durante o percurso como empreendedora, realizou diversos cursos de cabeleireira em Santa Maria, Rio de Janeiro e São Paulo, profissão que também exerceu. Aperfeiçoou-se constantemente em alta costura e em cursos sobre relações humanas. O seu destaque profissional já lhe rendeu vários troféus em nível estadual. Uma honra recebê-la aqui em nossos estúdios e poder conversar sobre sua grandiosa e inspiradora trajetória. Seja muito bem-vinda ao Giornale, Dirce Comis. É um prazer dar essa entrevista para você, Giovana. Muito obrigada. É uma grande honra para mim. Primeiramente, eu queria fazer um pequeno agradecimento às minhas colaboradoras, porque elas são o combustível que alimenta essa máquina chamada Dirce Noivas. São elas a Zélia, a Neuza, a Margarete, a Viviane, a Márcia, a Terezinha, a Jussara, o Leonardo, administrador, e a Dona Gera. Então, a eles, um Deus abençoe, e sem eles não teria loja. Aí, muito importante esse seu reconhecimento, as suas colaboradoras, seus colaboradores. Sem eles a gente não tem como, né? Então, que estão com você fazem parte, é uma família. Nessa jornada. Agradeço a minha família também pela compreensão, porque agradeço a Andréia, minha filha, parceira, que me dá muita força. Sim. E eles também... A Lisa Andréa Comis, né? É minha filha, nossa querida amiga e empresária, que tem uma participação especial aqui na TV Santa Maria. Isso, é a dona da João Rigor, minha parceira. E meu marido também me apoia bastante. Essa profissão é bem difícil, nos tira um bom tempo de dentro de casa, né? E aí a gente conta com a compreensão deles. Que bom, a união de todas essas pessoas importantes na sua vida, né, fizeram com que o sucesso fosse uma constante, né, e continua sendo até hoje. Você é detentora de uma história de pioneirismo no segmento de noivas e festas. Queremos conhecer como foi a sua trajetória profissional até chegar a este patamar. É uma história, né? Vou tentar te contar Isso, vamos lá. Num curto espaço, mas assim, ó, eu me formei professora e daí assumi a classe, né? Só que eu precisava aumentar a renda. Na época a gente não ganhava muito bem, acho que hoje os professores ganham muito bem, mas na minha época não era muito assim, precisava um complemento. E aí esse complemento eu quis tirar fora, né, da escola. Então, como eu já tinha alguns cursos de cabeleireira que eu fazia eventualmente nas férias, né, não tinha intenção de trabalhar, mas aí surgiu e eu montei um pequeno salão. E dentro desse salão eu arrumava as noivas.
E aí existiu o meu vestido de noiva. Então, na ocasião, a noiva não tinha condições de comprar um vestido, daí eu emprestei o meu. E arrumei, enfim. Tá, daí a segunda eu emprestei. Quer dizer que tudo iniciou com o seu vestido de O meu noiva. vestido de noiva. Daí, a segunda que eu emprestei, me deu bastante trabalho para lavar, para limpar. Aí a próxima, eu digo, eu vou cobrar uma taxa, porque vou ter um trabalho, né? E Sim. assim eu fiz. Aí surgiram outras noivas, no mínimo umas 15 noivas usaram o meu vestido, né? Então, o pessoal começou a gostar do meu trabalho. E aí aquelas noivas de maiores posses, elas me convidavam para vir em Santa Maria para ajudá-las a escolher um vestido e que elas usariam, compravam, usavam, e eu compraria por um preço bem menor delas. E você iniciou sua trajetória em São Francisco de Assis. São Francisco de Assis. Aí, as 3 primeiras que eu comprei os vestidos, vou citar o nome porque elas são muito amadas, que é a Tânia Bianchini, a Roselaine e a Ana Rosa Guareschi. A Roselaine é Carvalho. É uma história que você jamais vai esquecer. Essas aí também foram assim. Depois, a partir daí, aí foi, a gente foi ficando mais alguns, até que eu viajei para São Paulo, eu já viajava por causa do cabeleireiro, comecei a comprar os vestidos. Então, esse foi o início. E a partir daí, só Deus sabe, né? Uma média de 10, 12 noivas por semana, aí você faz a conta no Muito mês. trabalho, no mês, muitas histórias para contar. Muitas histórias. Algumas lindas, outras nem tanto, mas são histórias. Mas de grande empreendedorismo. De né? grande, É uma história encantadora e que serve de exemplo. Né? Começar com o seu vestido de noivas, que já foi uma inspiração para você seguir, né, neste segmento. E certamente que você transpôs inúmeras dificuldades da época, passando por várias etapas, né? Porque afinal de contas nós estamos diante de 45 anos de atuação, né, de intensa atuação, até se tornar essa referência no seu segmento. Então você investiu, trabalhou incessantemente, né, e continua trabalhando incessantemente. Continuo. E é muito minucioso o nosso trabalho. Requer muito cuidado. Muito cuidado. E tempo. Muitos também. detalhes. Muitos detalhes. Muita responsabilidade com as também, noivas, especialmente. Também. Né? Porque uma noiva, assim, o que acontecer de ruim, assim, digamos, o vestido, ou estoura um zíper, ou cai enfim, aquilo ali é pro resto da vida. A noiva nunca vai esquecer. Não tem volta, porque o momento é único. É único. Então, eu tenho uma história minha também que eu vou contar rapidamente. Fica à vontade. E que foi muito importante, assim. O dia do meu casamento, a gente andou muito, há 50 anos já que sou casada. Aí a gente queríamos uma música, mas tudo era muito difícil, então a gente conseguiu um toca-disco pequeno, um disquinho, e o tema de Lara era a música que eu deveria entrar. Aí, não vou contar o motivo porque que a menina lá da igreja não colocou a música. E eu entrei escutando os toque-toque do meu sapatinho na igreja. E foi assim, eu lembro até hoje. O tema de Lara é tão lindo, né? Só que teve uma pessoa que fez isso para mim. Mas eu perdoei, não levo nada disso. Sim. Só que eu pensei assim, ó, Deus me mostrou que eu ia ter uma profissão que se eu tivesse um errinho, a noiva jamais iria esquecer, né? E foi o que me aconteceu. É um grande sinal, foi né? Um aviso de Deus, eu agradeço. Porque é uma grande responsabilidade. Esse fato que aconteceu, até hoje ele me, assim, ó, capricha. Não é tua filha, mas é como se fosse, que tu vai vestir, tenha cuidado, né? Então, por mais que a gente não faça, sei lá, errar é humano, né? Claro. Mas não é por gosto da gente. Todos nós erramos. A gente faz de tudo para que fique da melhor foi forma. Esse amor, essa grande responsabilidade que fez com que os negócios ganhassem essa proporção, né? Que ganharam, os negócios ganharam uma grande proporção e você se tornou essa referência. Isso vai acontecendo dia a dia, né? É degrau por degrau. Degrau por degrau. E assim, não é que tenha ambição, assim,
Mas a gente tem ambição pela perfeição. Pela perfeição. É o profissionalismo. Possa viajar nos sonhos da noiva, que possa ela estar feliz, né? Então, é isso aí o mais importante de tudo. É muito profissionalismo. E Dirce, de lá para cá, fazendo uma comparação, como está se comportando o mercado de noivas hoje? O mercado de noivas hoje diminuiu bastante. Não que tenha até diminuído para mim. Porque quando eu estava lá em São Chico, a gente tinha 8, 10 noivas por semana. Era o pessoal do interior que casava muito. Então, até como eu tinha um salão, e elas moravam para fora, a maioria, né? Eu chamava para minha casa na sexta-feira, aí elas posavam na minha casa, às 5 da manhã elas tiravam da cama, já iam tomando banho, já ia penteando, maquiando, às 10 horas era um casamento coletivo. Muitos anos foi assim. E tinha, claro, os casamentos especiais. Você era uma mãe para essas noivas? É o que eu achava que deveria ser, porque elas saíam de fora, às vezes enfrentavam chuva, barro, estrada de barro, coisa, a gente tinha medo, né, que atrasasse. Então, aí você sabia que elas estavam protegidas e que daria tudo certo. E alimentadinhas e tudo, né, porque, o estresse da noiva, né, enfim. Aí a minha mãe ia dando café, elas não tomando banho, e eu já ia penteando, maquiando, às 10 horas tinha os casamentos. E aquelas mais poderosas era diferente, né? E elas casavam no horário da noite, enfim, mas o pessoal mais humilde era assim que funcionava. E era muito bom. Aquilo a gente vivia muito feliz, assim, de poder fazer isso aí por essas pessoas. Então, também ajudou, né? Mas, voltando aos casamentos, então, naquela época, tinha mais. Hoje, eu tenho mais cidades que eu atendo. Então, por isso que não diminuiu para mim as noivas. Claro. Para mim. Mas, no sentido geral, houve uma retração dos casamentos oficiais. Uns 40%, 50%, pode ter certeza que diminuiu. Mas ficamos contentes por ainda termos quem aposta nesse sonho, a gente nessa acredita tradição. Na família, né, no casamento, enfim. Nesse momento tão bonito para os noivos, para a família, para os seus amigos, né, próximos, convidados. Dirce, mas você não veste apenas noivas, né? A loja conta com belíssimos vestidos para festas. Vamos falar sobre essas demandas também. A gente atende madrinhas, formandas, né? E 15 anos, as daminhas, e vestidos de festa em geral, né? Porque tem quem vá à formatura e tem a formanda. E a gente tem também essa parte que é de vestidos de festa, que é complemento, mas o nosso carro-chefe mesmo são noivas, né? São noivas. Mas além dos 15 anos para famílias que ainda comemoram com rigorismo a passagem da menina à moça, o segmento de formaturas também é bastante promissor, né? Bastante. Haja vista que estamos num polo regional, né, de educação. Sim. E a gente confecciona também para formandas, normalmente, um vestido que se chama primeiro uso. A gente faz ao modo dela, o modelo que ela escolhe, e ela usa locado e devolve. Essa é a locação do primeiro uso. Normalmente as formandas fazem isso. Muitas noivas fazem isso também, né? Em relação às formandas, representa também um marco na vida delas, né, a formatura. Essa semana teve a medicina, né? A gente vestiu várias. E graças a Deus tem sucesso, porque elas vêm agradecendo e mostrando fotos. Saem realizadas. Então acreditamos que este é um mercado que continuará promissor. Continua. E as madrinhas também, hoje a maioria das madrinhas, a noiva opta por uma cor única, né? Aí, então, a gente tem todo um cuidado de não fugir a cor, né? Mesmos tons são... está se usando, né, esse... Tom sobre tom. O tom sobre tom. Aí a gente tem também, assim, o que pode para vestir, né? Que bom. E nessa longeva trajetória de 45 anos, fazendo parte da história de tantas noivas, né, e de tantas famílias, qual o seu maior sentimento? É um sentimento de muito amor. Eu acho que o que fica é o amor. Tanto que eu faço minhas orações de manhã, já levanto mais cedinho, porque eu sou católica e praticante, né? E uso muito oração até para mim poder
ter força de me manter. E aí eu rezo... Temos que ter fé. Temos. Eu rezo por todas as noivas que já foram noivas, pelas que são minhas noivas e pelas que serão minhas noivas. Eu rezo mesmo com muita fé, porque eu vejo a família bastante destroçada hoje, assim, desmanchada. Então, várias noivas já separaram, né? Sim. E eu fico muito triste quando elas chegam me dizendo separar. Não assim por elas, mas enfim, por aquela família, Claro. por aquela ilusão que elas tiveram, tudo, né? Então elas todas estão nas minhas orações e o sentimento é do maior amor possível. Que bonito sua postura profissional e de um coração doce, de gratidão. É o jeito que a gente tem, né? Que bom, que lindo isso. E deve ser realmente emocionante olhar para trás, né, e perceber que você participou dos momentos mais significativos, mais importantes de tantas noivas, de tantas formandas, de tantos 15 anos. A gente voa com os sonhos delas. Eu sempre digo isso para elas, né? Tanto que elas chegam, a primeira pergunta, que eu faço sempre uma entrevista, né? Sim. Aí a primeira pergunta para elas, qual é o teu sonho, né? O sonho de vestido, o que tu sonha usar, como tu te vê, né? Uma pergunta interessante. Claro. Qual o seu sonho? Essa é a primeira pergunta, sempre. Quem vai lá sabe disso, né? Parabéns pela sua sensibilidade, pelo seu profissionalismo, pela sua força. Você merece todas as homenagens. Imagina só. E para encerrar, sabemos que você tem uma receita particular para um casamento bem sucedido. Quais são os 5 itens para a manutenção de um casamento? Vale para ti também, tá? Vamos lá. 5 itens inesquecíveis, ó. Paciência, 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 paciência e paciência. Só isso tá bom. Só isso basta. Dirce Comis, diretora fundadora da Dirce Noivas, deixa esse belo conselho para os casais que estão assistindo o jornal. Paciência é o segredo. É o segredo. Obrigada pela sua carinhosa presença aqui no jornal, aqui em nossos estúdios. Eu agradeço a honra de poder propagar a sua história tão inspiradora, né, a exemplar trajetória para os nossos telespectadores. E o programa continua à sua disposição. A honra é toda minha, foi um prazer imenso bater esse papo contigo. Eu não sou muito mansa dessas coisas, né, mas a gente enfrenta, né? Sempre eu digo. Com certeza, uma mulher corajosa, e foi maravilhosa a nossa entrevista. Muito obrigada, só tenho a agradecê-la. Eu te agradeço, é um prazer estar contigo, Giovana. Tu é uma pessoa maravilhosa, Deus te abençoe, viu? Muita saúde, muita paz, muito amor na tua vida. Muito obrigada, igualmente para você. Obrigada pelo carinho. A seguir, no bloco direito, a presença da advogada doutora Cíntia Cruz. Volto em instantes.